Então, continuando em análise combinatória, nós vamos ver agora a combinação simples, que é um agrupamento onde a ordem não é importante e que é sem repetição. Vamos ver no exemplo. Em uma empresa com 4 funcionárias, eu vou sortear 3 para uma viagem de férias. Quantas serão as possibilidades de resultado? Vamos ver então. Qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? Quando nós vamos analisar um agrupamento, a primeira coisa a saber é justamente o quê? Essa aqui, ó. A ordem é importante? A ordem em que os elementos são alocados, em que eles são colocados nas posições, é importante? Se sim, se a ordem é importante, nós estaremos diante de um caso de permutação ou de um caso de arranjo, que nós já vimos. Se não, no caso de a ordem não ser importante, nós estaremos diante de um caso de combinação, que pode ser combinação com repetição, que nós vamos ver depois, ou a combinação simples, com S, sem repetição, com S também, que nós vamos ver agora. No caso do nosso exemplo, dentre 4 funcionárias, A, B, C e D, Ana, Bianca, Carla e Dani, nós vamos selecionar 3 para a viagem de férias. E a ordem não é importante. Por quê? Por que a ordem não é importante? Porque nenhuma delas vai desempenhar um cargo de chefia ou de supervisão. Não existem funções especiais. Todas as 3 pessoas que vão para a viagem estão na mesma situação. Então, como a ordem não é importante, será um caso de combinação simples. Mas suponha que uma pessoa desavisada tentasse resolver a questão por arranjo simples. Como ela faria? Ela listaria lá as possibilidades de arranjo de 4 elementos em 3 posições. E vamos supor que a escolha seja feita através de um sorteio. Ficaria assim, ó. Inicialmente, se a funcionária D não fosse sorteada, sem D, poderia ser sorteada A, depois B, depois C, ABC, ou ACB, ou BAC, ou BCA, e assim por diante. Agora, e se C não fosse sorteada? Sem C, ficaria ABD, ou ADB, ou BAD, e assim por diante. Agora, e se B não fosse sorteada? Sem B, ficaria ACD, ou ADC, ou CAD, etc. E por último, se A não fosse sorteada, sem A, ficaria BCD, ou BDC, todas essas possibilidades aqui. Isso se a ordem fosse importante. Mas, e se a ordem não for importante, como é o nosso caso? Se a ordem não é importante, todas essas possibilidades aqui são equivalentes. Todos esses 6 arranjos aqui correspondem a uma só combinação, que é ABC. Todos esses 6 arranjos aqui correspondem a só uma combinação, que é ABD. Todos esses aqui correspondem a ACD. E todos esses aqui correspondem a BCD. E por quê? Porque tanto faz se sair no sorteio antes Ana, Bianca, depois Carla, ou Bianca, Ana e Carla, ou seja como for. As 3 vão para a viagem da mesma forma, sem diferença, como nós vimos. A ordem, neste caso, não é importante. Por isso, eu vou ter só 4 combinações possíveis, estejam em que ordem estiverem. Só que, como eu digo, nem sempre dá para enumerar todas as possibilidades. Muitas vezes não dá para escrever todas essas possibilidades aqui. Então, nós temos que usar um método. E como eu faço? Eu posso calcular sem fórmula ou pela fórmula. Primeiro, sem fórmula. Eu coloco os tracinhos, multiplico, depois eu divido pelo fatorial do número de posições. Eu divido por P fatorial. E para quê? Para eliminar os grupos equivalentes. Eliminar esses grupos aqui que são iguais. Então, como vai ficar? Para a primeira posição, para a primeira vaga da viagem, eu teria 4 possibilidades. Para a segunda vaga, eu teria 3 possibilidades, como já foi preenchida. E para a terceira vaga, 2 possibilidades. Dividido por 3 fatorial.
que é o fatorial do número de posições. 3 posições, 3 vagas. 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Aí vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 vezes 2 dá 24. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. 24 dividido por 6 é igual a 4. Então está lá confirmado. Só 4 possibilidades de combinação, que são essas aqui. Agora, e pela fórmula? Vamos ver lá. Segundo, pela fórmula. A fórmula de combinação simples vai ser igual à fórmula de arranjo simples dividido por P fatorial. Qual é a fórmula de arranjo simples? Arranjo simples, a NP, vai ser igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial. E nós dividimos pelo P fatorial para eliminar esses grupos equivalentes, esses grupos iguais aqui. Então, como vai ficar? Vai ficar aqui CNP, né? Combinação de elementos em P posições vai ser igual a N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Só coloquei o P fatorial aqui, antes ou depois. Mas a maioria dos livros coloca antes. Aí como calcula? Basta substituir, né? N é igual a 4. 4 elementos, né? 4 pessoas, A, B, C e D. Para colocar em 3 posições, 3 vagas da viagem. Então, onde é N eu coloco 4. Onde é P, eu coloco 3. Vai ficar que combinação de 4 elementos em 3 posições vai ser igual a 4 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 4 menos 3 fatorial. 4 menos 3 fatorial dá 1 fatorial. Abro o 4 fatorial até o maior fatorial de baixo, que é o 3 fatorial. Vai ficar aqui 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 1, porque 1 fatorial é 1. Corto o 3 fatorial com 3 fatorial, vai ficar 4 dividido por 1, que é igual a 4. Igual como calculado sem a fórmula ou enumerando as possibilidades. E com isso nós temos as 3 características da combinação simples. Primeiro, a ordem não é importante. Segundo, a combinação simples é sem repetição. Nosso exemplo, não dá para repetir as pessoas nas vagas. Eu não tenho como colocar Ana no primeiro banco do avião, depois no segundo banco. Não posso colocar Bianca e Bianca. Eu não tenho como repetir os elementos nas posições. É sem repetição. E terceiro, N é maior que P. O número de elementos é maior que o número de posições. Aí você me pergunta, tá, mas e se N for igual a P? Se N for igual a P, não é uma combinação. É um grupo só uma possibilidade de agrupamento. Por exemplo, se eu tenho 4 pessoas, A, B, C e D, na empresa e tenho 4 vagas no avião, será um grupo só, ABCD, que é igual a BACD, que é igual a DCBA, é uma possibilidade só. Aí você retruca, Paulo, isso aí não seria uma permutação? E a resposta é que não. Só seria uma permutação se a ordem fosse importante. Aqui a ordem não é importante. Tá? Tudo bem. Aí você me pergunta de novo. E se N for menor que P? Se o número de elementos for menor que o número de posições? E eu te respondo, se N for menor que P, não dá para formar um grupo. Por exemplo, se eu só tenho 3 pessoas ABC na empresa, como eu posso formar um grupo de 4 pessoas para levar para a viagem? É impossível. Por isso, N tem que ser maior que P. Tá bom? Então, combinação simples é só isso. Eu calculo pelos tracinhos dividido por P fatorial ou eu calculo pela fórmula. Mas ainda falta ver a combinação com repetição. Só que vai ter que ficar para um outro vídeo. Então até lá. Obrigado pela atenção e um forte abraço a todos. Tchau.